Oiê! Olha eu aqui com as minhas plantinhas para te inspirar com as suas. E hoje eu tenho uma convidada especial. Marta Pimentel, do canal Suco Legal. Seja bem-vinda, Marta. Obrigada. E hoje eu vou mostrar para vocês dicas imperdíveis no cultivo de suculentas. Vem comigo! Então, gente, hoje eu quero passar para vocês dicas de cultivo que vocês precisam saber para ter um cultivo de sucesso. Propagação de plantas. Existe uma maneira de você simplesmente decapitar e quando vier o broto, você retira o broto e planta. Mas existe a técnica da decapitação, quando você tira o broto, deixando também uma folhinha dele. Quando a gente corta uma planta, a gente não deixa uma folhinha para incentivar a brotação? Quando o broto vem, a gente tira o broto e deixa uma folhinha do broto. Isso vai fazer com que venha mais brotação a partir desse broto novo. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês. Tem plantas como essa aqui, que são muito duras e gordinhas. E como que você faz para tirar uma folha, por exemplo, para fazer o berçário de uma planta como essa, que você puxa e quebra? Vou ensinar para vocês e vou ensinar para vocês também uma colônia como essa. Como que eu faço uma decapitação e deixo essas que estão amassadinhas aqui, ó, para elas recuperarem a sua forma original. Então tem uma técnica também para isso e vou falar sobre plantas variegatas. Selecionei aqui para vocês algumas, a Compton Carrousel, a Rainbow, o Victor Kane variegata e um Pacphyton variegata. E eu vou falar para vocês sobre a propagação dele. O que você não deve fazer, porque se fizer, perderá a variegação da planta, ok? E eu aprendendo aqui tudo de pertinho, gente. Isso aí, Marta! Então aqui, ó, geralmente a gente vem aqui, ó, torce o nosso bebê e retira. E o que vai acontecer? Deixa eu cortar esse aqui. Esse eu cortei deixando aqui 3 folhinhas. E aqui vai vir uma nova brotação que vai manter esse caule vivo, propagando para mim por muito tempo. Esse, por exemplo, já está aqui propagando para mim há mais de 1 ano. Agora, se eu simplesmente retirar todos os bebês sem deixar nenhuma folhinha, o caule, ele vai entender que acabou o ciclo dele e ele vai morrer. Mas se eu deixar um pouquinho aqui de vida para ele entender que ele está vivo, que ele precisa mandar nutrientes, ele vai continuar propagando. Então hoje, gente, é lua nova e eu quero continuar a propagação desse caule. Eu também posso fazer isso aqui, ó. Eu não deixei folhinha nesse porque não tinha espaço para o corte, mas eu deixei um pedacinho do caule. Então esse pedacinho de caule que eu deixei vai ser o suficiente para vir uma nova brotação aí. E assim eu vou fazer com todas as rosetas e esse caule vai me dar o dobro de rosetas de momoca do que eu tenho aqui. Outra coisa, haste floral. Eu vou vir aqui, vou cortar essa haste floral, tá? E como eu já disse num outro vídeo sobre propagação, a haste não deve ser descartada. Aqui tem indício de floração, mas essas folhas nós vamos aproveitá-las pro berçário, olha aqui, ó, tá? E vai ter bebê de momoca por folha. E essa haste nós vamos plantar, deixar 5 dias sem regar e em cada folhinha dessa vai vir um broto de momoca. Então, se você souber fazer a propagação, você vai propagar em larga escala. E isso vai ser muito lucrativo para você. Gente, aqui eu tenho uma Peach Pride. Eu estava em dúvida se era Hakuho, mas é Peach Pride. É uma planta muito boa para jardins externos. E quando eu for fazer o vídeo do meu jardim, eu vou anunciar
o kit jardim, que eu vou vender num preço maravilhoso para vocês também fazerem um jardim lindo na casa de vocês. Então, para isso, eu preciso ter muitas plantas resistentes de jardim. Então, o que eu vou fazer aqui? A mesma coisa que eu fiz lá na momoca. Eu vou retirar deixando uma folhinha, com exceção desses caules maiores. Por que eu não deixei nenhuma folhinha? Ele está ligado ao caule. Então, todas as rosetas que ficarem vão fazer com que ele entenda que ele está vivo e que ele precisa emitir brotação, tá? As mudas que tiverem espaço, eu deixo a folhinha. As que não tiverem, eu deixo o caule. Isso só pode ser feito quando esse caule estiver ligado a outro caule que tem roseta. Aí funciona, tá, gente? Aqui, como tem espaço, ó, vou retirar, deixando folhinhas. E em todas essas folhinhas vai vir broto de Peach Pride, ok? E assim eu vou fazendo com todas as rosetas, para que venha muitas mudas. Essa planta no sol, vocês vão ver quando eu mostrar o meu jardim. É espetacular. É legal assistir vídeo no YouTube, mas com a Irene pessoalmente é bem melhor. Que bom! Tá gostando, Marta? O que você tem aí de dúvida? Me conta. Eu tenho dúvida dessa aqui e dessa aqui. Sim. Como é que eu faço? Se eu tirar uma folhinha e destacar, eu consigo fazer muda dela? O que acontece, Marta? Você consegue fazer muda. Mas essa muda por folha vai perder a principal característica dessa planta, que é a variegação, tá? A beleza dela tá nessa coloração. Então, eu fiz uma mudinha de folha aqui, ó, para vocês verem. Essa foi por folha. O que aconteceu? Brotou uma Victor Kane sem variegação. Uma Victor Kane comum. E não é isso que a gente quer. E como que eu faço, então, para propagar a Victor Kane com toda essa beleza que a gente ama? Apenas por corte. E se fosse uma gibiflora variegata, eu teria a opção de propagar também pela haste floral. As gibifloras variegatas por haste floral mantêm a sua mesma característica, mas por folha, não. E esse aqui, Irene, como é que você faz para poder adquirir muda? Porque é difícil tirar folha, né? Então, quando você precisa tirar folha de uma plantinha como essa, você precisa desidratar. Deixar algum tempo sem rega. Então, essa aqui ficou um tempo sem rega. Olha, o substrato está seco, tá? O substrato está seco. E isso me dá facilidade para que eu venha aqui, ó, e retire uma folha por inteiro, sem que ela quebre, tá? Olha aí, ó, folha inteira. Se a planta estiver muito hidratada, quando você for aqui puxar, ela vai quebrar. Essa aqui ainda quebrou um pouquinho, tá, gente? Mesmo desidratada. Então, o ideal é ficar um bom tempo sem rega. E olha só, o que eu vou fazer aqui, gente? Cortei. Cortei. Garanti que ficaram algumas folhinhas. Essa aqui é uma Agavoide Atlas, Romeu Atlas. Eu fiz o corte, agora eu vou cicatrizar ela aqui com álcool. Essa folhinha que ficou solta, eu retiro, coloco para brotar, cicatrizo também o meu caule, né? Depois eu vou dar uma adubadinha nele e vai vir uma brotação generosa de agavoides aqui. E depois eu mostro para vocês o resultado. Então, gente, eu tenho aqui a Keveria Orpet, que também tem uma folha bem gordinha. Essa está bem desidratada. Olha o que vai acontecer quando ela está desidratada, ó. Sai facilmente, inteirinha, abrindo espaço para o seu corte. Gente, isso aí é dica boa pra mim. Dica boa, né? Eu não conhecia isso aí não, de deixar a planta desidratar para poder cortar. Mas você já teve a experiência de puxar e quebrar? Sim, sempre. Porque tá muito hidratada e cheia de água, né? Segura aí, Marta. Vamos lá. Ó, olha aí, ó. Tá vendo? Ficou com as folhinhas. As folhinhas que eu retirei, elas vão pro berçário, tá? E essa aqui a gente vai adubar, regar, porque ela tá bem desidratada. E aguardar
aquela brotação generosa. Aqui eu tenho uma colônia da Echeveria fabiola. Só que os bebezinhos dela, olha, estão deformados, apertadinhos aqui. E eu quero que eles fiquem bonitos, que eles percam essa deformidade e passem a ter uma roseta com todas as suas características. O que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, ó, a roseta principal. Já tinha aberto um espaço aqui atrás, tá, gente? Ó, tirei aqui a roseta principal, deixei algumas folhinhas aqui no miolinho, cicatrizei e vou deixar dessa forma aqui por alguns dias. Elas vão se corrigir, porque agora elas vão encontrar espaço para que isso aconteça. Eu vou tirar essa folhinha aqui, ó. E depois, com uma pinça que eu tenho, eu vou retirar todas essas folhinhas secas, vou repor um pouquinho de substrato e vou adubar. Então, as rosetas vão encontrar espaço para se adequarem no seu formato natural. E eu quero mostrar aqui para vocês, gente, a minha branquela favorita. É a Echeveria Salmon. Olha só. Tirei até aqui uma folhinha, depois eu vou terminar de tirar essa haste floral. Essa planta eu não conseguia propagar, porque eu ia retirar a folha, quebrava. Ia retirar a folha, quebrava. Então eu descobri com uma grande amiga, Dona Marli, se estiver assistindo, um beijão para a senhora que me deu essa dica de ouro de desidratar a planta para poder conseguir as mudinhas. E olha só, as mudinhas que eu consegui de Echeveria Salmon por folha, com essa super dica da Dona Marli, que eu estou repassando para vocês e humildemente dando os créditos para ela. Sabedoria aí de 30 anos de cultivo. Gente, eu tenho uma dúvida aqui com a Rainbow. Como que você fez essas mudinhas? Então, a Rainbow, por ser uma variegata, inclusive tem mudas dela maiores aqui na frente que estão à venda, ela precisa ser feita por decapitação. Se não fizer por decapitação, eu tenho um exemplo aqui, gente. Muda de Rainbow por folha. Olha o que acontece? Vira pele. Vira pele. Perde toda a variegação, que é a beleza dessa planta, né? Se torna uma planta comum. Então, é por decapitação. E aqui, olha, todos os brotinhos por decapitação, os que foram por folha, tá vendo aqui na pontinha da tesoura? Por folha, ó, sem variegação. E aqui no meio, outra por folha, sem variegação. Mas o que veio por decapitação está aí, tá? Com a sua coloração variegata. Então aqui, olha, eu retirei uma folhinha, tá vendo? Para abrir um pequeno espaço onde eu vou cortar. Então eu vou vir aqui, ó, aproveitando esse espaço e vou... O vaso escorregou da minha mão, mas tá aqui, ó. Tá vendo? Retirei aqui o bebezinho e como o vaso caiu, a folha que eu havia deixado quebrou. Mas o que vai acontecer? Esse caule está preso num outro caule que tem bebês. Então aqui vai vir mudinhas de Rainbow variegatas. Variegatas sempre por decapitação e no caso das gibifloras, por haste floral. Gente, Echeveria Compton Carrossel, olha que espetáculo! Uma queridinha aí de todos os colecionadores. Essa aqui foi retirada dessa decapitação e eu fiz a decapitação da decapitação, deixando duas folhinhas e olha aí, ó, já tem brotinho. E esses brotinhos que já estão aqui, eu vou fazer o corte. Deixa eu ir com mais cuidado, né, gente? Ó, deixando folhinha, tá vendo? E aí, nesse miolinho, vou cicatrizar aqui com o meu álcool, tá? Nesse miolinho vai vir mais brotinhos de Compton Carrossel com toda a sua variegação e beleza. Vem cá, e você deixa no mesmo lugar que estava com essa decapitação? Vou deixar no mesmo lugar porque essa decapitação ainda não estava em sol pleno, tá? Inclusive, eu vou deixar essa rosetinha enraizar aqui dentro. Depois que tiver todo mundo enraizado, eu começo a dar mais sol. Por enquanto, está pegando só o sol da manhã, porque mesmo no processo de enraizamento,
é importante um pouquinho de sol, não pode ser excessivo, principalmente numa muda pequena e numa planta delicada e sensível, como é a Compton Carrossel. Aqui, gente, eu tenho a Echeveria Ice Cristal, uma branquelinha muito bonitinha e desidratada, olha só. A folha sai inteirinha e facilmente, abrindo um espaço aqui, olha, para o meu corte. Então, eu corto aqui, tá? Cicatrizo com álcool, deixei folhinhas aqui, garantindo a propagação dessa planta. Elas já foram cortadas outras vezes. Eu gosto muito de presentear. É uma planta que eu presenteio muitos meus clientes nas compras de gibifloras. Para quem gosta das branquelas, eu mando muito Ice Cristal de presente. Todo mundo ama. Aqui eu tenho uma decapitação de uma gibiflora rara, que é a Jane Naylor. Ela tem uma coloração incrível. E eu vou retirar o bebê aqui, mostrando para vocês como que eu faço para que esse caule, que já produz para mim há pelo menos um ano, continue produzindo. Então, eu retirei a muda, deixando, olha, folhas da própria muda, o que é conhecido por aí como decapitação da decapitação. Meu álcool tá aqui um pouquinho difícil para sair, não sei o que aconteceu com ele. Não tá saindo, saiu. E aí, olha só, vou deixando as mudinhas aqui do lado, tá? Garantindo que ficou alguma coisa para que esse processo milagroso da multiplicação continue acontecendo, gente. É muito legal trabalhar com isso. Você vê o milagre da vida o tempo todo. Olha aí. Vou tirar essa pequena, deixando também aqui. Deixa eu ver se eu tiro. Não, essa eu vou deixar mais um pouquinho, porque tá muito pequena ainda. Gente, eu tenho uma plantinha que eu amo. Inclusive, tem muita no meu jardim, que é a prolífica. Só que essa aqui é a prolífica variegata. E como que eu vou fazer para propagar essa plantinha? A prolífica tem a característica de soltar hastes bebê. Então, na ponta, olha, veja que já sai com raiz. Então, eu vou apenas fazer o corte dessas hastes para manter a variegação dessa planta maravilhosa, muito generosa essa planta, tá? Então, eu vou fazer aqui os cortes, olha. Vou deixar também ali folhinha no caule, para que ela continue propagando. Olha aqui, ó. Vou encostar no substrato, já está com raiz e ela vai continuar propagando com variegação. Prolífica variegata. Então, aqui eu tenho uma decapitação de muito sucesso da gibiflora Black Peal. Ela vem carúncula, ela tem uma coloração muito bonita e eu quero que esse caule, que já produz para mim há pelo menos um ano, continue propagando. Então, eu retirei aqui a rosetinha, olha lá, deixando algumas folhinhas. Cicatrizei com o meu álcool e vou fazer isso com todas elas. E esse caule vai continuar produzindo aqui para mim por um bom tempo. Então, gente, experimente, não retire o bebê por inteiro, não destaque ele do caule, corte, faça a decapitação da decapitação e vocês vão ver que vocês terão um caule produzindo por muito tempo para vocês. Então, gente, na nossa analogia entre as plantinhas e nós, eu quero falar para vocês sobre generosidade. Mostrei hoje plantinhas muito generosas. E quero, Marta, agradecer a sua presença aqui na minha estufa, agradecer a sua amizade, a força que você deu no meu cultivo quando eu ainda não tinha um canal. E você divulgou o meu nome, trouxe muitos clientes para mim com a sua generosidade. Eu que tenho muito que agradecer a você por tudo que você tem me ajudado. Agradeço de coração. Então, a nossa gratidão é mútua. E é isso, gente. Esse é o segredo da vida. Você quer prosperar? Você quer ter amigos? Você quer ter relacionamentos? Seja generoso. Uma pessoa generosa, ela é muito valorosa. Assim como as plantas, nós queremos as plantas generosas, que num corte, numa decapitação, nos traz tantos resultados. E na vida também é assim.
Se você é uma pessoa generosa, tudo isso é uma plantação e você vai ter uma colheita farta. Então traga para sua vida essas boas ações de generosidade, de companheirismo, de compartilhamento do seu conhecimento. O conhecimento guardado, gente, não vale nada, absolutamente nada. E quando você coloca para fora, divide com as pessoas, você está deixando um legado. Como hoje, eu falei um pouquinho do legado da Dona Marli, que já compartilhou comigo inúmeras dicas. E eu vou compartilhar aos poucos, mas a de hoje, que foi uma das dicas dela, pessoa que eu sou muito grata, sabe? Então a gente vai escrevendo a nossa história assim, com amor, companheirismo, generosidade e tudo isso volta em dobro para você. Experimente! Eu convido você a experimentar ações de generosidade, práticas de generosidade. Tem muitas plantinhas? Doe plantinhas. Presenteie amigos, presenteie clientes. São ações assim que fazem o crescimento das pessoas e o seu também. Com essa mensagem, eu deixo meu muito obrigada a Marta, aos inscritos dela, aos meus inscritos, pedindo que se inscrevam também no canal Suco Legal. E vamos nos apoiando. Essa é a mágica da vida, esse é o segredo da vida, um apoiando o outro. Isso é muito bom, isso é amizade. E eu valorizo muito isso. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Um forte abraço para vocês, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.